seus prós e contras. Pois bem, então, dos mais frequentes, a bioimpedância, as dobras e o ultrassom. A bioimpedância ela é útil para pacientes muito obesos, onde não há nenhum paquímetro capaz de pegar esse skin fold, essa dobra de pele, né, e pacientes com fibrose densa depois de terem feito uma lipoaspiração. Então, quando você tem um paciente que fez uma cirurgia estética, uma lipoaspiração, muitos deles desenvolvem fibrose. O que você está pegando ali não é gordura, aquela espessura da pele, ela está tomada por cicatriz. Isso quer dizer que a sua avaliação ela não vai ser correta. E alguns pacientes, eles são tão obesos que não há paquímetro que vai conseguir pegar essa dobra com precisão. As dobras cutâneas, que é o que a gente particularmente mais usa. Ele é um método prático, é um método rápido para ser realizado, ele é adaptável ao paciente, né? Então isso quer dizer que você pode criar a sua dobra para aquele paciente. Você notou que esse paciente, por exemplo, ele tem uma reserva maior na região do flanco, e que é ali onde ele tem reserva de gordura quando ele ganha eventualmente peso, ou ele perde quando ele perde peso rápido, onde ele perde com mais facilidade. É um método que ele pode ser correlacionado com outros índices mensuráveis. Então hoje, cada vez mais, existem estudos científicos que correlacionam o local de deposição de gordura com o tipo de metabolismo que está inadequado, né? E ele orienta um diagnóstico e conduta, né, de uma forma baseada no que é essa alteração, né, desse local, como se fosse um guia, falar, olha, o sujeito tem uma reserva de gordura na região dorsal. É diferente de ter na região abdominal? Aparentemente sim, é bem diferente. E, portanto, não é simplesmente, realizarei uma dieta hipocalórica, né? Se essa dobra de gordura, por exemplo, for no abdômen, se você fizer uma dieta hipocalórica, você tira a gordura das outras regiões, mas concentra no abdômen por conta do aumento de receptor de TSH que existe no tecido celular subcutâneo e o aumento de receptor de cortisol que existe na gordura visceral. Finalmente, o ultrassom, que é uma técnica razoavelmente mais recente, tem sido mais usada mais ou menos 10 anos para cá, né? É uma forma de avaliação praticamente direta, só que sem a limitação do método de dobras e com a possibilidade de avaliação também direta da massa muscular. Ou então você pode fazer correlação com métodos de avaliação duplamente indiretos também, né? Agora, todos esses métodos, eles têm as suas dificuldades. A bioimpedância, por exemplo, ela é muito sensível a variações de água corporal. Logo, paciente que usa esteroides, mulheres que fazem tratamento hormonal, que seja de anticoncepcional a terapia de reposição, elas podem ter resultados mostrando percentuais que não são de fato aquilo que deveria avaliar. E muitas vezes, por conta da utilização do esteroide, seja pela razão que for, como você tem concentração de água aumentada, você acaba tendo uma leitura como se fosse um falso número baixo. Por quê? A água aumenta a condutividade. Quando ela está presente numa situação onde a pessoa tem retenção de líquido, esse aumento de condutividade no tecido gorduroso, ele vai fazer com que a máquina tenha uma leitura incorreta do que é o percentual de gordura dessa pessoa. Não existe um falso positivo, não existe você concentrar água e você ter um sinal de aumento da gordura, ainda que a concentração de água ela aumente a espessura do tecido. E nós sabemos disso porque alguns pacientes nós fazemos todos esses métodos. E aí o que acontece? Você confronta, por exemplo, um dado que mostra uma diminuição do percentual de gordura, porém, quando você mede o que é a dobra cutânea, ela, em vez de diminuir, ela aumentou. As dobras cutâneas. Dobras cutâneas, pessoal, existe uma modificação nos pontos de concentração de gordura e por mais que o percentual de gordura ele tenha essa tendência de progredir positivamente, se as dobras com os valores isolados forem deixadas de lado e o valor de predição de qualidade física, corre-se o risco da gente se iludir com o valor de algumas delas, enquanto que outras, que podem nem mesmo ser mensuradas, começarão a desequilibrar o físico inteiro. O que quer dizer isso? Quer dizer que, como você está limitado às dobras que você sempre pega, se esse paciente ele tem uma facilidade de reserva de gordura numa região onde não está contemplada pelo seu exame, você não consegue medir isso. E o paciente visualmente está com um físico inferior ao que ele apresentava, porém o número ele acaba sendo melhor.
E o paciente vai se queixar disso, fala, mas eu não posso ter diminuído o percentual de gordura, olha no espelho, tá estranho, a minha camisa não está vestindo legal, ou então a minha calça já não está vestindo tão legal. Finalmente, o ultrassom. Ele tem o mesmo problema das dobras, nesse sentido, né? Só que ele tem uma desvantagem a mais. Ele demora um pouco mais de tempo para ser realizado, então você vai gastar para fazer um exame de dobras aí, se você tiver um assistente para anotando esses números para você, alguma coisa ao redor de 5 minutos, não mais que isso, mas para fazer o ultrassom você vai gastar aí pelo menos uns 15 a 20 minutos, com total certeza, até porque o ultrassom ele precisa ser passado exatamente no ponto onde foi passado na consulta anterior. O que leva a gente a ter uma curva de aprendizado maior, porque até de você achar o que são seus parâmetros, para sempre você colher no mesmo local, exatamente, para assim você conseguir fazer uma aferição do que é essa tela celular subcutânea. E aí, o que tem de vantagem, né, seria, e que equilibra essa escolha, seria a possibilidade de você medir o que é a espessura da massa muscular. Os métodos mais caros, então a densitometria e o body pod, né? Por que é DEXA, né? Double Emission X-Ray Absorptiometry, ou capacidade de absorção de raios X, né? Dosado, que é a densidade da captação deles. Então, você passa um raio-x no corpo da pessoa, a máquina ela faz um cálculo do quanto esse raio-x ele foi captado, e a partir dessa captação ele estima um percentual de gordura. Tá? Ele é um método muito preciso, ele é padrão ouro para percentual de gordura, mas ele é caro para o paciente fazer particular, né, e com condições que deixam não prático para um segmento longo. Você tem essa dificuldade. Né? Como é que você vai ficar pedindo DEXA para o paciente a cada 2 meses, 1 mês, depende do que é sua frequência de consulta, fazendo com que o paciente ou tenha a cobrança desse exame feito convênio de saúde,